Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta quinta-feira, 12 de março, o aniversário de Olinda e Recife, fundados na mesma data com 2 anos de diferença. Olinda primeiro. Olinda está fazendo hoje 491 anos e Recife 389 anos. Meu abraço aí aos pernambucanos de Olinda e Recife. Não esqueça de se inscrever, junte-se a nós, inscreva-se aí. E ao final não esqueça do gostei ou não gostei. Primeiro assunto, parece que novos tempos. Novos tempos, volta finalmente a tempos normais? Será? Estão acordados a OAB, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, Associação Brasileira das Editoras de Jornais, Associação Nacional dos Jornais, que se manifestaram já contra uma decisão do ministro Moraes, usando o inquérito das fake news, ou aquele que o ministro Marco Aurélio Mello chamou de inquérito do fim do mundo, que está fazendo 7 anos, por ter ordenado busca e apreensão, entrou na residência da Polícia Federal, tirou celulares, computadores de um jornalista maranhense, Luiz Pablo. Diz o ministro Moraes, deve ser queixa do ministro Dino, que ele perseguiu o ministro Dino. Como assim perseguiu? Não, ele fez uma reportagem mostrando o ministro Dino, em novembro, usando um carro do Tribunal de Justiça do Maranhão, pago pelos pagadores de impostos, para transporte da família dele em vários endereços de São Luís. Ele registrou tudo, foi atrás, registrou tudo e mostrou. Com base no artigo 37 da Constituição, a publicidade do serviço público, em qualquer dos poderes, com base no artigo 220 da Constituição, todos têm o direito é livre a expressão das notícias, dos fatos, sob qualquer meio, e o inciso 9º do artigo 5º da Constituição, que é a livre expressão do pensamento. Se manifestaram a OAB do Maranhão, a ABERT, a Associação Brasileira das Empresas de Rádio e Televisão, a ANER, Associação Nacional dos Editores de Revistas, e a Associação Nacional de Jornais, numa nota conjunta. Pelo absurdo disso. Atacando a liberdade de imprensa. Uau! Finalmente acordaram. 7 anos depois, um inquérito que tem 7 anos. Fica aqui o registro. Bom, política, eleições. Rogério Marinho, coordenador da campanha do pré-candidato Flávio Bolsonaro, reuniu-se em Brasília com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, PSD, para compor uma chapa. Ratinho Júnior era o terceiro, agora é o segundo, porque Lula e Flávio estão empatados. Tem 2 em primeiro e o segundo é o Ratinho Júnior. Juntando chapa, formando chapa, vice de Flávio Bolsonaro. Com isso, Sérgio Moro seria candidato ao governo do Paraná. Estão conversando. Não está fechado. Estão conversando. Porque depende também dos respectivos partidos, PL e PSD. O Flávio, eu vi um encontro dele com a Maria Corina Machado, futura presidente da Venezuela. Muito amistoso.
ele falando espanhol com ela, e se combinaram, né? A gente conversa. Apresentou a mulher dele, né? Foi um encontro bem simpático. E Lula dizem que está bem preocupado, que ele não vai ser candidato para perder. Imagina terminar a biografia perdendo para um jovem, digamos, recém-chegado na política, um jovem senador. Ele tarimbado, com 3 mandatos, com o comando do PT desde que o PT existe. Não estaria disposto a perder. Porque as pesquisas estão mostrando que até entre os Bolsa Família está caindo a preferência por ele. Até aquele voto supostamente trocado pelo Bolsa Família, né? Por falar nisso, em ano eleitoral, a crise Irã, Estreito de Hormuz, diminuição da demanda, aumento do preço do petróleo, aumento do preço do diesel. Aí Lula anunciou que tira PIS/PASEP do diesel. Significa 64 centavos por litro a menos. Tirando. Tá, os economistas estão todos reclamando, dizendo que Bolsonaro já cometeu esse erro, e isso é interferência no mercado, e que não é bom fazer isso, e que é fins eleitorais. Né? O ministro da Fazenda, bom, Haddad disse que está indo embora semana que vem, o outro que se vire para arranjar dinheiro para não aumentar ainda mais o rombo nas contas públicas, que vão influenciar contra o governo no ano eleitoral. Gente, aqui em Brasília, aquela história que começou, assim como aconteceu no Supremo, graças ao Vorcaro a gente descobriu tudo o que está acontecendo. Aqui no governo de Brasília é a mesma coisa. O Banco de Brasília se meteu a comprar o Master, conseguiu aprovar na Câmara, depois não era uma patifaria. O governador Ibanez fazendo olhar de paisagem, agora se descobre que ele assinou como governador 10 milhões de honorários com aquela READ, ligado ao Master também. Uau! Honorários advocatícios, consultoria, quem sabe? E tem mais uma. Que trágico, isso é trágico. Porque significa que o pai não deu ensinamento, educação para o filho. O filho do governador, segundo os jornais, comprou um apartamento duplex por 9 milhões e 200, financiados no Banco Estatal de Brasília, o BRB. Meu avô jamais permitiria isso. Me daria uma surra se soubesse. E eu jamais faria isso, porque aprendi com ele. Ética. Vá pegar o empréstimo na Caixa Econômica. Porque no BRB não pode. O pai é governador, não pode. Não pode. Será possível que não entra na cabeça de quem é mal formado? Fico danado da vida quando esse valor é desrespeitado, desculpem. Bom, voltemos. Estão dizendo aí que o Centrão está morrendo de medo que lá no Supremo, nessa sexta-feira, dê empate, porque o Toffoli não vai votar. Como eu comentei com vocês aqui, confirmou-se, ele não vai votar, vai se abster como suspeito. Então, sobram os votos de Gilmar, Fux, Nunes Marques e o relator que ordenou a prisão. Certamente o relator vai votar com ele mesmo. É um voto.
Supõe-se que Fux também. Supõe-se que Gilmar agora vira, depois de condenar um monte de gente, um monte de manifestante do 8 de janeiro, ele vira garantista de novo. Supõe-se, só supõe-se. E Fux imagina-se que vai votar sim pela prisão dele. Se ele ficar preso, acostumado com a vida de Fausto, né, todo mundo aposta que ele vai delatar. Aí vai pegar o Centrão. É o que estão dizendo. Aquelas pessoas que ele dizia para a noiva, tá o Ciro aqui, tá o Hugo, tá o Alexandre, né? E muito mais. A CPI pediu a lista dos passageiros do jatinho Legacy do Vorcaro dos últimos anos. A gente já sabe quem foram os da degustação de uísque, $640 mil de Macallan, lá no George Club, em Londres. Mais a festança em Taormina. Meu Deus, e todos os eventos jurídicos patrocinados pelo Master por aí, Nova York, Londres, Lisboa, etc. Ele começar a falar, ótimo, vai derrubar a República? Sim, derruba a parte podre da República para a República sobreviver. Porque com essa podridão a República não existe, ela está morta. Tanto que esses envolvidos não obedecem sequer à Constituição. Tem esse inquérito do fim do mundo, que é ilegal, começou ilegal. Ele tem defeito de origem. Ele começou sem o essencial, que é o Ministério Público. O Supremo depois confirmou por 10-1. O único voto divergente foi de Marco Aurélio Mello. Então é isso. O cunhado do Vorcaro, estão abrindo as contas agora, movimenta uma média de 14 milhões por mês. Aquele cheio de tatuagem no braço. Zetel, que é pastor. De Brasília, Alexandre Garcia.